Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos fazer uma atividade relacionada à divisão exata com números naturais, tá certo? Então vamos lá. Eu pedi que vocês fizessem lá na página 56, tá? A questão 1, letra A. Então vamos lá. Resolva os problemas. Os 576 quadros de uma exposição foram embalados em caixas com 9 quadros cada uma. Quantas caixas foram necessárias para embalar os quadros? Então veja bem, nós temos um total aí na exposição de 576 quadros, certo? Só que nessa exposição, o que é que você observou? Foram embalados em caixas e cada caixa continha 9 quadros, cada um. Então, uma caixa, certo? Continha 9 quadros, né? Para você embalar. Tá certo? Só que eu tenho um total de 576. Então o que é que ele quer saber? Quantas caixas vão ser necessárias para embalar esses quadros? Ora, se a cada 9 quadros eu embalo em uma caixa, para mim saber a quantidade total de caixas, é necessário que eu faça o quê? Tá? Veja bem, são do 576 quadros. Basta que eu faça o quociente, certo? Desses 576 por quanto? Por 9, tá? Então você vai fazer a divisão de 576 por 9. Portanto, aqui seria a resolução da letra A, tá? Então vamos colocar aqui letra A. É possível dividir apenas o 5 por 9? Não, tá? Então eu vou associar esse 5 ao 7. Então agora eu tenho esses dois termos associados, ó, e eu vou fazer essa divisão do 57 pelo divisor 9, tá? Aí eu pergunto, qual é o valor que eu vou colocar aqui no quociente que multiplicado por 9 é o mais próximo possível de 57? Só pode ser quem? 6. 6 vezes 9 são quantos? 54. Para 57, restam 3. O que é que você observa? Eu vou destacar esse 3. O que é o 3? É o resto. E esse resto é inferior a quem? Ao divisor. Então o que é que eu faço? Esse 6 que sobrou, ele vem aqui ó, associado a esse 3. Confere? Então fica 36. 36 agora, dividido por 9, é numericamente igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes o 9 é 36, para 36, nada. Então vejam que na letra A, pessoal, o que é que eu queria saber? Eu queria saber a quantidade total de caixas necessárias para embalar 576, certo? Quadros, sabendo que cada caixa continha apenas 9 quadros, certo? Então vão ser necessários quantas caixas? Vão ser necessários 64 caixas, certo? Para embalar toda essa quantidade de quadros, ou seja, esses 576 quadros. Então aqui letra A já foi resolvida, ok? Vamos agora fazer a resolução da letra C. Tia Lúcia, certo? Ela repartiu R$ 480 igualmente entre os seus 8 netos. Quantos reais ela deu para cada um? Pessoal, tá claro no enunciado que a tia Lúcia, ela deseja dividir os R$ 480 que ela tem para 8 netos. Então vejam que esse 480 corresponde o quê? Ao dividendo. E a quantidade de netos que ela tem corresponde ao divisor. Então eu quero saber quantos reais cada um, quer dizer, quantos reais ela deu para cada um desses netos. Tá fácil, né? Bem, eu tenho aqui 48 dividido por 8. Qual é o valor que multiplicado por 8 é o mais próximo de 48? É 6. É exatamente 48. Mas, professor, lá não é 48, é 480. Então basta você acrescentar um zero. 60 multiplicado por 8 é 480. Para 480, nada. Divisão o quê? Exata. Então vejam que cada neto vai receber quantos reais? Vão receber um total de R$ 60. Então cada neto, certo? Da tia Lúcia vai receber uma quantia de R$ 60, que é o resultado do quociente dos 480, tá? Por 8, tá bom? Vamos agora à resolução da questão 3, pessoal. Eu pedi que vocês fizessem a letra A, a letra B, a C e a D. Então vamos à resolução de cada uma.
Na letra A, ele quer que você faça o quociente de 156, né? Dividido por quanto? Por 12. 156 é o meu dividendo e 12 é o meu divisor, certo? Obviamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou associar esses dois primeiros termos e dividir por 12, tá? 15 dividido por 12 é numericamente igual a quanto? A 1. Já que 1 vezes 12 é 12. Para 15 restam quanto? Restam 3. Basta você subtrair, ó, 15 menos 12, 3. O que é que você faz agora? Professor, ainda tem esse termo 6. O que é que eu faço com ele? Você associa a esse 3. Então vai ficar 36. 36 dividido por 12 vai ser numericamente igual a quanto? A 3. 3 multiplicado por 12 são 36. Para 36, nada. Divisão o quê? Exata. Portanto, o quociente de 556 por 12 vai ser numericamente igual a 13, tá? Como a gente acabou de demonstrar. Letra B. Qual é o quociente que ele quer que você faça agora? Você tem 320 e ele quer que você divida por 64, tá? Onde o dividendo é 320 e o divisor, obviamente, vai ser 64. É possível associar apenas esses dois primeiros termos e dividir por 64? Não é possível. Então eu tenho que associar quem? Os 3. Se eu fosse dividir apenas 32 por 6, o valor que eu poderia multiplicar para ficar o mais próximo seria quem? 5. Agora vamos lá. Eu vou fazer uma propiedadezinha, tá, distributiva da multiplicação em relação à decomposição desses dois números. Tá? O que é 64? É 60 mais 4. Se eu multiplicasse o 5 apenas por 4, daria quanto? 20. E se eu multiplicasse o 5 por 60, daria quanto? 300. 300 mais 20, 320. Para 320, nada. Tenho dúvida com relação a isso? O que foi que eu fiz? Como é que eu faço esse processo na cabeça? Ó? 5 multiplicado por 64. Isso aqui é equivalente a quê? A multiplicar 5 por 60 mais 4. Eu fiz uma decomposição de 64. Aí você faz um processo distributivo. Ó. Vai ficar como? 5 vezes 60, que é 300. E 5 vezes 4, que é 20. E 300 com 20 dá 320. É a forma mais fácil de você fazer uma multiplicação de um valor natural pela decomposição de outro valor natural maior, certo? Portanto, divisão exata e o meu quociente é igual a 5, tá certo? Portanto, você pode dizer que o quociente de 320 por 64 é numericamente igual a 5, né? Vamos agora, pessoal, fazer o quociente da letra C. Você tem 900 dividido por 25. É possível dividir apenas 90 por 25? É possível sim. Então, nesse caso, vamos lá. Quanto eu multiplicaria por 25 para ser o mais próximo de 90? Aí você raciocina, professor, se eu multiplicasse por 4, 4 vezes o 25 daria 100. E aqui é quanto? 90. Então, nesse caso, vai ser quanto? 3. 3 vezes o 25 seria eu somar o 25 3 vezes, né? 25 com 25 é 50. E 50 com 25, 75. 75 para 90, restam quanto? Restam 15, né não? Certo? Esse resto que você acabou de encontrar, ele é menor que o divisor? Sim. O que é que eu faço agora? Esse zero que sobrou, ele vem para cá para associar ao 15. Agora sim, fica quanto? 150. Bem, 150 dividido por 25, provavelmente vai ser quanto? Vamos raciocinar comigo. Professor, você acabou de dizer que 4 vezes o 25 é 100, né? Então, nesse caso, eu provavelmente, né, poderia colocar quanto aqui? Mais dois termos de 25, então nesse caso seria 6. Confere? Vamos raciocinar, fazendo o processo de decomposição. 6 vezes 5, vezes o 5 apenas, é 30. E 6 vezes 20, 120. 120 com 30, 150. Para 150, nada. Divisão que? Exata. Igual a quanto o quociente? Igual a 36. Vamos supor que o aluno tenha dificuldade de fazer dessa forma de divisão, né? Qual seria a sugestão que eu poderia dar? Vamos fazer aqui, ó, na letra D, tá? Essa sugestão. Você tem aqui, ó, 0032 dividido por 8, tá? Vamos só arrumar aqui essa operação. Se você dividir de 3 em 3, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena de milhar. Então você tem 10.032 dividido por 8. Qual é a sugestão que eu quero dar?
É possível dividir apenas 1 pelo 8? Não. Mas é possível dividir 10 por 8? Sim. Tá? Então o que é que eu faço? 10 dividido por 8 é igual a 1. Confere? Quanto é 1 vezes 8? 8 para 10 restam 2. Esse zero vem para cá para ser associado. Tá bom? Agora é 20 dividido por 8. Vai dar quanto? 3? Não. Por quê? Porque 3 vezes 8 são 24. Então, nesse caso, são 2. 2 vezes 8, 16. Para 20, restam quanto? 4. Eu só não entendi. O que é que você faz? Ó, eu multiplico aqui. Ó. 2 vezes 8, 16. Para 20, é o mesmo que subtrair. Ó. 20 menos 16, 4. E posso fazer assim? Pode. Estou te mostrando uma outra forma de você fazer isso, né? O resto é menor que o divisor? Sim. O que é que eu faço agora? Esse 3 agora vem para cá. 43 dividido por 8 vai dar 5. É o mais próximo. 5 vezes 8 são 40. Para 43, subtrai de novo, resta quanto? 3. Resto menor que o divisor? Sim. Esse 2 vem para cá. Ó. Você pode fazer direto, só estou querendo mostrar que você pode fazer assim, certo? Qual é o valor que eu vou multiplicar por 8 para ser o mais próximo de 32? Vamos lá. Vai ser quanto? 4. 4 vezes 8 é exatamente 32. Para 32 é nada, porque você subtrai os 2 e o resto é quanto? É zero, entendeu? Portanto, o quociente de 10.032 por 8 vai obter como quociente 1.254, certo? Então a resposta aqui seria 1.254, o resultado desse quociente da letra D. Quarta questão. Calcule mentalmente e escreva o resultado. Eu pedi apenas a letra B, a C e a D. Eu vou fazer a A, tá? De forma bem devagar, né? Para que você entenda. E as outras eu vou fazer direto, tá? Então vamos lá o que interessa. Você tem 50 dividido por 10. Pessoal, vamos raciocinar comigo. Olha só. O que é que esses dois termos têm em comum? Você tem aqui, ó, 50 dividido por 10. Qual seria o valor que multiplicado por 10 seria exatamente 50? 5. 5 vezes 10 são 50, para 50 nada. Aqui seria uma forma convencional de fazer a divisão, né? Então, o resultado dessa divisão seria numericamente igual a 5. Confere? Beleza. Mas o que é que você observa nesse quociente? É que tanto no dividendo como no divisor, eles têm em comum o quê? Os zeros. Então, poderia apenas simplificar os zeros. E o que me restaria? Apenas 5 dividido por 1. 1 é elemento neutro da divisão. Então, 5 dividido por 1 seria o próprio 5. Isso facilita muito a vida da gente na resolução, principalmente quando tem zeros. Então, você não vai fazer quociente de zeros. Por exemplo, no caso aqui, ó, a gente já vai fazer direto. Ó. Eu vou colocar a letra B bem aqui, porque está muito pequeno, e aqui você pode visualizar melhor. Você tem 500 dividido por 10. Observem que esse zero do divisor e esse zero, tá, do dividendo coincidem, né? São comuns. Então o que é que você faz? Você pode simplificar os dois. O que é que vai restar? 50 dividido por 1, tá? Que é numericamente igual a quanto? A 50. Então vejam que o resultado da letra B fazendo, tá, mentalmente é 50. Pronto. Agora esse próximo eu já posso fazer direto, tá? Você tem 500 dividido por 100. Professor, observei que esses dois zeros do divisor e esses dois zeros do dividendo coincidem. Então, o que é que eu faço? Simplifica e sobra apenas 5 dividido por 1, que é o próprio 5, tá? Último quociente, eu vou fazer bem aqui embaixo, ó, porque ficou muito pequeno ali, né? Olha aqui, ó, letra D. Na letra D, você tem 50 dividido por 5. Professor, mas não tem zero aqui comum ao dividendo e ao divisor. Porém, tem um fator comum aos dois. Quem é? O 5. Então, o que é que eu faria? Ora, eu faria o quociente apenas do 5 pelo 5, que é quanto? 1. E esse zero que sobrou do dividendo, vem para cá. Ó. Até porque a divisão é um processo inverso da multiplicação. Então, se eu multiplicar, ó, 10 vezes 5, vai dar 50. Exatamente o valor do meu dividendo. Tá certo? Com isso, a gente encerra, pessoal, basicamente aí, ó, a letra A, letra B, C e D, tá? Então, a letra D, o resultado vai ser igual a 10. Próxima questão, questão 5. Um colégio, ele foi construído
em uma área de 600 mil metros quadrados. Dividindo essa área em 3 partes iguais, uma delas ficou livre. Em cada uma das outras 2 partes foram construídos 25 salas de aula. Qual é a área de cada sala de aula, tá? Pessoal, eu vou desenhar a situação aqui, tá? Qual é a situação? Você tem um terreno. Esse terreno aqui, vamos supor que esse terreno tem a forma retangular. Ao que foi que ele fez? Essa área total desse terreno, tá? A área total é equivalente a 6.000 metros quadrados. Então, tudo isso aqui, ó, corresponde a 6.000 metros quadrados, tá bom? Aí o que foi que ele fez? Dividiu essa área em 3 partes iguais. Então, aqui, ó, tá aqui uma divisão, tá aqui outra divisão, certo? Dividindo essa parte em 3 partes iguais, uma delas ficou livre. Então vamos supor que isso aqui seja a área, certo? A área livre. Essa área livre, professor, ela vai ser útil para quê? Bem, sei lá, para colocar, para plantar, seja lá o que for, para correr, né? Deve ter algum significado aí no colégio, obviamente, né? Ou futuramente colocar uma quadra, né? Mas por enquanto é uma áreazinha livre, tá? Para você fazer o que bem entender. Aí continuando. Dividindo essa área em 3 partes iguais, uma delas ficou livre, está aqui. Em cada uma das outras 2 partes foram construídas 25 salas de aula. Olha só, em cada uma das outras 2 partes foram construídas 25 salas de aula. Veja bem, nessas outras 2 partes a gente tem que entender bem aqui, ó. Olha só, dividindo essa área em 3 partes iguais, uma delas ficou livre, já colocamos, e em cada uma das outras 2 partes foram construídas 25 salas de aula, ou seja, foi construído 25 salas de aula aqui nessa área e foram construídas mais 25 salas de aula nessa outra área. Por que eu digo que a gente tem que ler com cuidado? Porque ele fala em cada uma delas, né? Cada uma dessas aqui, ó, 25 salas de aula. O que é que ele quer saber? Qual é a área de cada sala de aula? Olha só, pessoal. Bem, eu sei que aqui, ó, todo esse terreno, ele tem uma área total de 6.000 metros quadrados. Ele dividiu em 3 partes iguais. Ou seja, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa área, certo? Total, e dividir em 3 partes. Professor, é necessário fazer o quociente da forma como eu aprendi, né? Não tem necessidade. Por quê? Você poderia dividir apenas esses 6 pelo 3. Seria igual a quanto? A 2. E esses 3 zeros, você só acrescenta. Ou seja, se eu dividir a área total, que é 6.000, por 3 partes, cada parte vai ter quantos metros quadrados? Cada parte vai ter 2.000 metros quadrados. Ou seja, essa área aqui é de 2.000 metros quadrados. E essa outra área também é de 2.000 metros quadrados. Pronto. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Qual é a área de cada sala de aula? Vamos raciocinar comigo. Então, juntando essas 2 áreas que vocês construíram apenas salas de aula, não é isso? Eu tenho um total de área aqui correspondente a quanto? 2.000. Com mais 2.000, eu tenho uma área total de 4.000 metros quadrados. O que é que eu vou fazer? Nesses 4.000 metros quadrados, eu tenho 25 salas de aula nesse espaço e tenho 25 salas de aula nesse outro espaço. Ou seja, eu tenho um total de quanto? De 50 salas de aula. Como ele quer saber a área de cada uma, basta eu dividir esses 4.000 metros quadrados por 50. Qual é a primeira coisa que você observa? Esses 2 últimos zeros aqui, ó, do dividendo e do divisor, coincidem, então posso simplificá-los. Da mesma forma que você percebe que 40, ele é divisível por 5. Então façamos o quociente, ó, 40 dividido por 5 vai ser numericamente igual a 8. O que foi que sobrou lá no dividendo? Sobrou apenas esse único zero, então ele vem para cá. Ou seja, o que é que significa esse 80? Qual é a área de cada sala de aula? Ora, se você dividiu a área total desses 2 espaços pelas 25 salas de aula, quer dizer que esse 80 aqui corresponde a 80 metros quadrados. Ou seja,
Isso aqui é o equivalente à área de cada, certo, sala de aula. Portanto, certo? A área de cada sala de aula, certo? De cada sala de aula vai ser igual a 80 metros quadrados. Então aqui seria a resposta, tá, da questão 5. Questão 6. Um caminhão, ele transporta 24.432 garrafas de suco em caixas que contém 2 dúzias de garrafa cada uma. Então veja bem, um caminhão ele está transportando 24.000, certo? 432 garrafas, certo? Vamos colocar aqui a observação, garrafas de suco. Pronto, essa é a primeira informação que ele fornece. Em cada caixa que contém 2 dúzias de garrafa, cada uma, olha só, em uma única caixa, outra informação, ela contém um total de 2 dúzias, olha só, 2 dúzias, uma dúzia são 12, 2 dúzias é 2 vezes 12, ou seja, 24 garrafas, seria o dobro, né? Pronto, continuando. Quantas caixas há nesse caminhão? Ora, pessoal, se em uma única caixa eu posso transportar 24 garrafas e o caminhão tem um total de 24.432 garrafas e eu desejo saber a quantidade de caixas necessárias, basta eu fazer o quociente de quem? Desses 24.000, que é o total de garrafas que eu tenho, pela quantidade de garrafas que contém cada caixa, certo? Então esse total vai ser o meu dividendo, e os 24, que é a quantidade que comporta em cada caixa, vai ser 24. Vamos lá. É possível dividir 24 por 24? Sim. E é igual a quanto? A 1. 1 vezes 24 é 24, para 24 nada. Baixa o 4. Aí você raciocina, professor, 4 é um valor inferior a 24. Isso. Então o que é que eu faço? Baixo o 3. E aqui o que é que acontece? Coloco um 0. Agora eu vou dividir apenas o 43 pelo 24. Pessoal, esse 0 antes do 43 não tem valor significativo. Pode até apagar se quiser, certo? Então vamos lá. Quanto eu multiplicaria 24? Bem, se eu multiplicasse por 2, daria 46. E aqui é 43, tem por 1. 1 vezes 24 vai dar quanto? 24. Vamos raciocinar assim. 24 para 30 restam 6. 30 para 40, então ficaria 16. Com mais 3, 19. Ah, não entendi, professor. O que é que eu posso fazer? 1 vezes 24 é 24. Olha só. Subtrai. 13 menos 4 são 9. E aqui 3 menos 2, 1. Os mesmos 19. Eu só estou mostrando que na dúvida, certo? Se você tiver dúvida, basta você multiplicar e fazer a diferença e você vai encontrar o mesmo valor. Resto é menor que o divisor? Sim. Então acrescento ou associo esse 2 aqui. Ó. Se eu dividisse apenas 19 por 2, daria quanto? Daria 9. Certo? 9 vezes 4 é igual a quanto? A 36. Não é isso? Certo? E 9 vezes 20? 180. Confere? Soma aqui, ó. 6. Aqui dá quanto? 11. Vai 1, 2. Um valor muito superior, professor. Exato. Então 9 não é possível. Entendeu? Então você tem que pensar no valor menor. Tipo, por exemplo, 8. Será que é possível? Vamos lá. 8 vezes 4 são 32. Confere. 8 vezes 20 são quantos? 160. 160 somado com 32 dá 192. Para 192, nada. Divisão o quê? Exata. Tá? Quando você for fazer uma divisão, você coloca um valor e aquele valor não é o suficiente para a multiplicação ou passar, aí você já incrementa ou decrementa e coloca o próximo. Portanto, se eu tivesse esquecido, professor, esse 0 daqui daria errado? Com certeza. Como é que eu faço para mim ver, verificar se esse resultado realmente está certo? Ora, você pegaria o 1018 e multiplicaria por 24. Ou seja, é o processo inverso. Você vai multiplicar o que você encontrou, que é o quociente da divisão, certo? Pelo divisor e tem que encontrar o dividendo. Lembrando, pessoal, que esse valor que você encontrou é o quê? É a quantidade de caixas para comportar esses 24.432 garrafas. Ou seja, eu vou precisar de 1018 caixas, certo? Portanto, aqui seria
a minha resposta. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que vocês podem constatar se está certo ou não. Ó, 4 vezes 8 são 32, vai 3. 4 vezes 1 são 4, mais 3 fica 7. 4 vezes 0 é 0 e 4 vezes 1 são 4. Tá? O que você faz agora? Vai deixar um espaço. Aí você me pergunta, mas por que eu vou deixar esse espaço? Porque agora é dezena, ó. 2 vezes 8 são 16, vai 1. 2 vezes 1 são 2, com mais 1, 3. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 são 2. Vamos somar agora. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 13. Confere, vem 1 para cá. Aqui já tinha, ó, olha só, aqui vai ficar 7, 7, 7 são quanto? 7, 7, opa, joguei aqui 1, foi pro outro lado, né? Pronto, vamos para cá, voltando, ó. 2, 13, vem 1 para cá, não é isso? 1, ó, somado com 3 vai ficar 4. 4 e 0 são 4 e o 2 vem para cá. Deu o mesmo resultado lá do dividendo? Sim, 24.432. Portanto, o que nós fizemos está correto. Tá? Pessoal, ainda tem a questão 7, né? Tinha esquecido dessa questão aqui. Vamos lá. Reúna-se com um colega e resolva o seguinte problema. Vamos lá. A luz emitida pelo Sol viaja no vácuo a uma velocidade de 30.000 km por segundo. Então veja bem. A luz, certo? A luz do Sol viaja no vácuo a uma velocidade, vou colocar aqui a velocidade correspondente a 30.000, certo? Quilômetros por segundo. Sabendo que o Sol está aproximadamente, tá, a uma distância, certo? De 150, olha só, unidade dezena centena, unidade dezena centena de milhar, tá? Unidade dezena centena de milhão. Então, são 150 milhões de quilômetros de distância. Tá certo? Lembrando que isso aqui ocorre no vácuo, sem resistência do ar. Calculem a quantidade em segundos que a luz do Sol demora para chegar à Terra. Olha só, ele quer saber, certo? A quantidade em segundos, ou seja, o tempo que a luz leva para chegar do Sol, tá, a essa distância da Terra, tá? Demora para chegar à Terra. Tá certo? Pessoal, vamos raciocinar comigo. Quando eu digo assim, que a velocidade da luz no vácuo, certo, corresponde a 300.000 km por segundo, significa dizer que a cada 1 segundo, certo, essa luz vai percorrer, tá, uma certa distância com uma olha só, vai percorrer uma distância de 300.000 km, tá? Bem aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, velocidade, ele é o quociente da distância pelo tempo. Então, quando eu digo velocidade de 300.000 km por segundo, quer dizer que a cada, olha só, 300.000 km de distância, eu vou percorrer no intervalo de tempo de 1 segundo. Só que a distância da Terra, certo, ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Ou seja, vamos colocar essa unidade bem aqui, ó. 150 milhões de quilômetros. E eu quero saber qual é o tempo em segundos, tá, que essa luz do Sol leva para chegar até a Terra. Então é natural, pessoal, que para mim fazer isso, eu vou fazer o quociente dessa distância da Terra ao Sol pela distância, certo, que a luz percorre a cada 1 segundo. E eu vou determinar esse valor em quanto? Em segundos. Simples assim. Então vamos lá. Você está dividindo aqui, ó, 150 milhões. Vamos utilizar a regra que nós aprendemos, olha só. Dividido por 300.000. Professor, é muito zero. Está muito complicado. De forma nenhuma. O que é que você percebe aqui? 300.000 tem quantos zeros? 2, 3, 5. Localiza 5 zeros lá também, ó. 3, 5. O que é que eu faço com esses 5 zeros em comum? Ao dividendo ou divisor? Simplifico. Tá? Simplifico esses 5 com esses outros 5. O que foi que sobrou agora para fazer o quociente? Sobrou apenas, olha só, o 15 e esse 3 que são inteiros. Né? Divida aí, ó. 15 dividido por 3 é igual a 5. Aqui não tem mais nenhum zero, mas aqui tem 2. E esses 2 zeros, o que é que eu faço? Eu incremento ao 5, portanto fica quanto? 500. Ou seja, 150 milhões dividido por 30.000 vai ser 500. 500 é o quê? É a medida em segundos. Ou seja,
para a luz do Sol, né, para essa luz, a uma velocidade de 300.000 km por segundo, para ela chegar na Terra, ela vai levar, em média, uns 500 segundos para fazer esse percurso, tá? Portanto, aqui seria a minha resposta da sétima questão. E com isso a gente encerra a nossa correção.